Boa noite a todos vocês que estão ligados aqui no canal do Kleber SFC do YouTube, falando no pós-jogo, empate frustrante, 0-0 Santos e Fluminense na Vila Belmiro. O Santos tinha tudo para vencer o jogo hoje, se o time pelo menos mostrasse uma evolução, sendo que até agora ainda não evoluiu. Tem que melhorar muita coisa. O Juan Pablo Vojvoda, eu vou confessar para vocês, para você, torcedor santista, o Juan Pablo Vojvoda me animou, porque agora, eu falo de novo, o Santos agora tem técnico de verdade, tem técnico mesmo, técnico de verdade, não é igual o estagiário Kleber Xavier, horroroso, fraco demais, que para mim a culpa é do presidente e da diretoria, né, e ter contratado um estagiário que é inexperiente, não entende nada de futebol, e sendo assim o Santos não jogou um futebol convincente. As vitórias contra o Flamengo 1-0, contra o Cruzeiro 2-1 e contra o Juventude 3-1, aquelas vitórias foi para iludir o torcedor santista, porque dava para ver, era notório que o futebol do Santos não estava existindo, o Santos não estava jogando futebol de encher os olhos do torcedor. Há tempos eu falo isso, há tempos. E às vezes temos que falar a verdade aqui, porque por mais que a gente acompanhe futebol, o Santos que ao meu ver, pela situação que se encontra na tabela, vai brigar para não cair. A verdade é essa. Mas agora com o Juan Pablo Vojvoda no comando, agora ele vai ter 2 semanas de treinos, por enquanto vamos saber quanto, parece que o elenco vai ter folga, uns dias de folga, né? Porque o elenco vai só treinar agora, 2 semanas, o Santos só volta a jogar no dia 14 de setembro, no domingo, contra a equipe do Atlético Mineiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Benjamin Roleiser, o argentino Benjamin Roleiser, que chutou 2 bolas, assim, teve 2 grandes chances de fazer o gol, e numa jogada ensaiada do Neymar, lá quase saiu o gol do Santos, e o goleiro Fábio, de 44 anos, fez uma defesaça, um goleiraço para mim, um justiçado, deveria ter ido pelo menos a uma Copa do Mundo, o goleiro Fábio, mas isso não convém, o que eu posso dizer, pelo que foi o jogo, né, porque o Santos não jogou nada, o Santos, em termos no setor, na parte defensiva, o time até que jogou bem, não jogou mal, contra o Fluminense desfalcado, e o Fluminense, claro, depois entrou o Jefferson Soteldo e o Paulo Henrique Ganso, 2 ex-santistas, no segundo tempo. O Ganso nem tanto, mas o Soteldo foi vaiado, é claro, para variar mesmo, porque ele saiu pelas portas dos fundos do Santos Futebol Clube, e então, onde que aí era notório, era natural das coisas que o jogador venezuelano seria vaiado pelo torcedor santista, e com razão, né? Porque para mim o Soteldo só jogou bola no Santos, na época treinado pelo Jorge Sampaoli, em 2019. Depois, o futebol dele começou bom, mas só que foi caindo até, assim, da ladeira abaixo, praticamente. Fora o extracampo do Soteldo também, que pegou muito mal. Isso aí, então, não ficou legal, não ficou bacana. Bom, então, falando do jogo Santos e Fluminense, o Santos teve 2 gols. O primeiro foi bem anulado, apesar do golaço do Guilherme. O Guilherme fez um golaço, né? O gol foi bonito, mas estava impedido mesmo no lance. Aí, beleza. Mas no lance do gol do Tiquinho Soares, na minha opinião, pelo que eu vi nas fotos, imagens ali, o jogador não está impedido não, viu? Dá para perceber que é a mesma linha ali, e eu não entendi porque o VAR anulou aquele gol. Eu acho que, na minha opinião, o gol foi legal, só que o VAR, você sabe, né? Eu sabia que esse Hilton Pereira Sampaio ia acabar aprontando. Ontem fiquei puto da vida, fiquei indignado ao saber da escalação desse péssimo árbitro, que eu sabia que ele ia aprontar nesse jogo, e de fato acabou acontecendo. Fora o Santos, que o time não joga bola, ainda escala um árbitro péssimo, fraco, horroroso, e ainda fala que é árbitro da FIFA. Tá de brincadeira, né? Um árbitro péssimo desse, né? Que pra mim, ele não dá falta, não expulsou o Thiago Santos no lance faltoso. Poderia ter muito bem ter chamado o VAR, mas não chamou.
Só para você ver como se juiz é o banana, para não falar outra coisa. É um banana, o VAR também não fez nada também. Para que existe essa porcaria do VAR? Para quê, Jé? É sério. Eu acho, para que existe isso? Eu acho que, na minha opinião, o VAR só prejudica. Engraçado, o VAR não tem os critérios iguais. Os critérios do VAR não são iguais. É válido para um time, para outro não. Flamengo vale, outros clubes, outros times valem, nada contra os outros os adversários. Mas quando é o Santos é impressionante. O VAR anula rapidinho um possível lance de gol, lance de pênalti, sabe, é inacreditável. Eu já percebi isso já há tempos. Se o Santos não abrir o olho, voltar a vencer os seus jogos, e o Santos corre um sério risco de cair. Agora tem que torcer para o Vitória e para o Vasco não vencerem. Porque se vencer, o Santos corre um sério risco de voltar ao Z4. O Vasco joga contra o Sport, em Recife. O Sport que só venceu o Grêmio até agora. Venceu o Grêmio fora de casa. E o Vasco está em maus lençóis. O time está mal demais. E o Vitória está vencendo, né, o Atlético Mineiro por 1-0. O Atlético Mineiro, que vai ser o próximo adversário do Santos. Só que o Santos volta a jogar na Série A só daqui a 2 semanas, no dia 14 de setembro. Sem ser domingo que vem, dia 7 de setembro, feriado nacional. No outro domingo, dia 14, contra o Atlético Mineiro. Então, o Santos agora precisa voltar a se encontrar com a vitória. Com esse empate de hoje, o Santos chega a 3 jogos sem vencer. Então, olha só, vamos trazer para você os números do jogo rapidinho, depois eu vou dar minha opinião sobre fazer uma análise sobre o jogo, sobre os jogadores e também do que o Juan Pablo Vojvoda vai ter que melhorar no time, porque eu estou vendo que o Vojvoda terá muito trabalho, mas eu me animei com o Vojvoda, porque deu para perceber que o time está com uma outra postura em campo. A postura do Santos foi diferente, mas a questão de jogar bola ainda não está acontecendo. Ainda o Santos não está jogando bola. Apesar dos pesares, o Santos poderia ter rendido muito mais, poderia ter vencido o Fluminense hoje, dava para vencer, só que o time com as transições lentas, não tem aquela transição rápida na saída de bola. No primeiro tempo o time teve muita dificuldade. No segundo tempo até que o time deu uma melhorada, mas o time peca na hora de finalizar, de achar um espaço, achar uma finalização, chutar a bola de fora da área, surpreender o adversário. Os melhores lances da partida foram os dois chutes do Roleiser, Benjamin Roleiser, que levou o 3º amarelo, não enfrenta o Atlético Mineiro na próxima partida, na sequência do Santos do Campeonato Brasileiro. Então, o Santos que hoje que empatou em 0-0 contra o Fluminense, permanece na 15ª colocação do campeonato, mas vamos aqui ó, trazer para você a classificação no momento, rapidinho, não, ainda, vamos ver, trazer para você que o Santos é o 15º, com 22 pontos ganhos. Então o Santos precisa, né, vencer o Atlético Mineiro. Vamos torcer para que o Vasco não vença o Sport, porque se vencer, aí já pode complicar um pouco, né, a situação do Santos. Apesar que o Santos não corre riscos de voltar para a zona do rebaixamento, né, nessa rodada. Mesmo se o Vasco vencer, porque o Vasco tem 5 vitórias, mas vamos acompanhar aqui o saldo de gols, rapidinho aqui, o saldo de gols do Vasco, só para você ter uma ideia, é -2. E do Santos é -11, né? Então o risco é maior. Então o Santos precisa torcer para que o Vasco não vença o Sport e torcer para que dê pelo menos um empate. Aí eu já acho que ou o Sport venceu o jogo mesmo, então aí para o Santos vai ser bom, porque pelo menos o Santos não corre riscos de voltar para o Z4, porque é mais sorte do que juízo o Santos tem, né? Porque o Santos com esse empate chega a 3 jogos sem vencer. Então vamos acompanhar aqui rapidinho os números do jogo, estatísticas, né, da partida. Santos 0, Fluminense 0 na Vila Belmiro. Santos que deu 9 chutes a gols contra 5 chutes do Fluminense. O Santos deu 2 chutes a gols, 2 chutes certeiros, 2 lances do Roleiser, que chutou dentro, num lance de jogada ensaiada. O Santos fazia tempo que não via uma jogada ensaiada do Neymar, que passou a bola pro Roleiser, e o Roleiser bateu de primeira, bateu rasteiro no canto, e o goleiro Fábio fez uma defesaça, e
era a chance claro de gol, né? E aí no rebote o Guilherme tentou fazer o gol, mas o Guilherme estava impedido. Mas se acontecesse da bola ter entrado no gol, se o goleiro Fábio não tivesse esticado aquela bola e tivesse ido para o fundo das redes, o gol seria legal do gol do Roleiser. Mas o gol não saiu, o Fábio defendeu no rebote, o Guilherme chutou, o Fábio fez outra defesa, mas mesmo assim, aí no lance do Guilherme, o Guilherme estava impedido. Então, mesmo se ele fizesse o gol seria anulado de qualquer forma. Mas o Fábio é um goleiraço, né? Então, fez umas grandes defesas. E depois teve outro lance também do Roleiser que chutou, só que chutou fraco. E o goleiro Fábio fez uma grande defesa. Agora, o gol do Santos, no lance de bola parada, gol do Tiquinho Soares, para mim, o gol foi legal. Para mim, o Santos foi assaltado na Vila Belmiro. Isso mesmo, um assalto. Não vem falar, tá chorando porque o Santos não fez o gol, o VAR anulou. Não é que eu tô chorando. A verdade é essa. Na minha opinião, pelas linhas, pelo que eu vi na imagem, dá para perceber que mesmo a linha. Tem gente que tá falando que o jogador estava impedido. Na minha opinião, não estava. Mas porque é um bracinho, porque é um pedacinho do ombro, um pedacinho do dedo do pé. O jogador tá impedido. Para, velho. Isso aí não dá, velho. Não dá. Pra mim, pela minha visão, mesma linha, gol legal do Santos, mal anulado. Na minha opinião, gol mal anulado. O Santos foi prejudicado pela arbitragem, infelizmente. Eu sabia que esse árbitro ia apontar hoje na Vila Belmiro. E foi dito e feito. O que eu previa ontem, enquanto estava aqui a minha indignação, aconteceu, de fato. Então, o Santos foi prejudicado, na minha opinião, pela arbitragem. Por mais que, se alguém concordar comigo, beleza. Se discordar, é válido, tranquilo. Assim, concordância e discordância são válidas, não tem problema nenhum, tá bom? Mas para mim, o gol foi legal. O Santos foi prejudicado pela arbitragem e pelo VAR. O VAR que, infelizmente, não tem os mesmos critérios adotados para várias equipes de formas iguais. Verdade é essa. Não tem. Então, o Santos foi totalmente prejudicado hoje. Poderia ser o gol da vitória do Santos, que é uma vitória que seria muito... acho que o lema... Sabe qual é o dilema agora, a partir do momento? Torcedor santista está proibido de ser feliz. Verdade é essa. O torcedor santista está proibido de ser feliz. E tá acontecendo isso aí, ó. 3 jogos sem vencer, o Santos fez um gol, na minha opinião, um gol legal, e o gol foi mal anulado. Então, números do jogo, 9 chutes contra 5 do Fluminense, né? O Santos deu 9 chutes, só que foram chutes não certeiros. O Fluminense deu um chute ao gol, assim, chute certeiro pro gol, e o Santos teve 2 melhores chances do Roleiser no segundo tempo. O Santos melhorou um pouco, o time teve uma transição legal de bola, só que o time estava... O que pecou o Santos foi os erros de passes do meio de campo. Eu acho que o Santos, na minha opinião, eu acho que o Vojvoda só errou em tirar o Gabriel Bom Tempo. Eu acho que ele poderia ter colocado o Gabriel Bom Tempo na segunda etapa de jogo, que eu acho que o Santos poderia ter umas criações de jogadas dos lados do campo. Eu acho que seria interessante se ele tivesse, vamos supor, tirasse um atacante, tirasse o Guilherme, por exemplo, aí pegava e colocava o Gabriel Bom Tempo para jogar do lado do campo. E aí poderia, e colocou o Barreal, aí eu deixava o Barreal na esquerda, o Gabriel Bom Tempo na direita, e onde que com o Tiquinho Soares deixava centralizado no campo. E o Neymar recuava um pouco para encostar com o Tiquinho Soares. Tanto ele quanto o Roleiser. Eu acho que o Roleiser também não deveria ter saído, na minha opinião, mas ele foi substituído. Aí no lugar entrou o Álvaro Barreal, que estava na reserva. Então o Santos, na minha opinião, pecou muito nos erros de passes. Esse foi o maior problema do Santos. Então eu acho que há uma esperança do Santos melhorar durante a competição do Campeonato Brasileiro. O Juan Pablo Vojvoda agora terá 2 semanas agora de trabalho, ele vai ter tempo suficiente para arrumar o time. E para mim, pela postura que o Santos teve hoje, teve uma postura totalmente diferente. E eu acredito que o Santos vai melhorar aos poucos com o Juan Pablo Vojvoda. E o que eu peço ao torcedor, paciência. Por mais que a gente não quer ter paciência, mas vamos ter paciência com o Juan Pablo Vojvoda. Vamos torcer para que o presidente, a diretoria do Santos, com essa política ridícula, não atrapalhe
e não prejudique o trabalho do João Pablo Vojvoda. É o que espero, porque se o Santos continuar com essa politicagem ridícula, eu tenho muito medo de acontecer o mesmo que aconteceu no ano de 2023. Então, muita calma, muita cautela. Sabemos que a situação do Santos não é das boas e pela situação que se encontra é para brigar para não cair. É duro dizer isso, mas essa é a realidade. Então você torcedor santista, não vamos nunca deixar de torcer para o Santos. Momentos bons são fáceis de torcer, mas momentos ruins é a prova que o torcedor tem amor por esse clube, por esse escudo que você está vendo aqui ao meu fundo. Esse escudo que é histórico. O Santos, que é um clube que com certeza é o clube que, a partir do momento quando a gente passa a torcer para o Santos Futebol Clube, vamos pensar no clube. E é claro, vamos torcer para que os jogadores dão o seu melhor em campo e respeite essa camisa. Respeite esse escudo, essa camisa pesada do futebol brasileiro. Ainda mais um time que teve Rei Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Então, vamos continuar torcendo, por mais que o time não esteja lá brigando na ponta da tabela, né, pelo elenco que tem, porque o elenco que o Santos tem não era para brigar para não cair, era para estar lá pelo menos na zona da Libertadores. Só que, infelizmente, a incompetência da atual gestão fez com que o time chegasse a esse ponto, né? Ou seja, o futebol do Santos que está ruído, o futebol do Santos que está horroroso, e esperamos que o Vojvoda consiga corrigir o time aos poucos. O Vojvoda, ele sabe montar bons times. Ele não é o técnico que só joga só com linhas baixas, é um técnico que faz com que o time seja organizado e equilibrado taticamente. Então o Vojvoda, eu acho que ele agora com as peças chegando, vamos trazer, daqui a pouco eu vou falar para você sobre os reforços já do Santos Futebol Clube, viu? Mas para mim, na minha opinião, o Santos foi roubado contra o Fluminense. Para mim, garfaram o Santos hoje. Eu estou muito indignado por ter acontecido o lance. Porque se o jogo não tivesse acontecido esse lance do gol aí, beleza, ia aceitar o empate numa boa. Mas e até o lance do gol do Guilherme, que estava impedido mesmo, beleza, aí eu fico quieto. Mas o gol do Tiquinho Soares não estava impedido. Mesma linha, gol legal. É um absurdo, uma vergonha. Pode ter certeza que vai causar uma grande repercussão da mídia que cobre o clube. Pode ter certeza, vai ter repercussão na live do Rodolfo Gomes, na live do Ademir Quintino, do Vanderlei Corrêa, do Aqui Se Fala de Santos. O De Olho no Peixe não falou muito, mas amanhã, pode ter certeza que amanhã, no De Olho no Peixe, eu acredito que vai ter essa repercussão desse gol aí, que para mim foi mal anulado. Uns santistas torcedores falam que estava impedido. Eu discordo, mas tudo bem, beleza. Mas para mim, eu discordo. Para mim, o gol foi legal. O gol do Tiquinho Soares, deu para ver lá que era a mesma linha. O gol foi legalíssimo. Então eu acho que, para mim, foi uma vergonha o que fizeram com o Santos hoje. Ainda mais esse Hilton Pereira Sampaio, que para mim é um péssimo árbitro. Eu sabia que ele ia aprontar, ele e o VAR, né? E foi dito e feito, e acabou acontecendo realmente. Então o Santos, os números do jogo, né, 49% de posse de bola do Santos e 51% do Fluminense. O Santos melhorou no segundo tempo, o Santos equilibrou um pouco mais, né, a posse de bola. O time conseguiu ter mais posse de bola, atacou o Fluminense todo o jogo. Fluminense que jogou com suas linhas baixas, tentou surpreender no contra-ataque, ou pelo menos segurar o empate, que para o Fluminense era lucro o empate. Para o Santos era a vitória, essencial era a vitória, por jogar em casa, diante da sua torcida. Então o Santos precisava vencer hoje o Fluminense na Vila Belmiro. Bom, e 81% de precisão do passe, do lado do Santos, 79% precisão de passe do lado do Fluminense, 13 faltas cometidas do lado do Santos, 19 faltas do lado do Fluminense. E outra coisa, viu? Esse árbitro aí, o Hilton Pereira Sampaio, além de ser um juiz banana, péssimo e fraco demais, esse árbitro, ele não expulsou o Thiago Santos, que o Neymar até mostrou a marca do arranhão no joelho. Olha, é lamentável o que esse árbitro fez. Eu acho que o Santos foi muito prejudicado
até na parte também do lance da expulsão, era ter sido expulso. E teve um lance de um pênalti também, que, olha, não sei não, viu? Eu vi um pênalti do lance do Neymar também lá, só que o árbitro falou que não foi nada, porque esse árbitro, ele é assim, para ele não existe falta, para ele é contato físico, lance normal, não sei o que, sabe? Então tem coisas que não dá para entender. Então, vamos ver. Eu acho que o Santos foi muito prejudicado mesmo pela arbitragem. Então, é patético, ridículo o que esse árbitro fez com o Santos hoje. O Santos totalmente prejudicado. É isso aí. Bom, 3 cartões amarelos, 3 contra 4 do Fluminense. Santos, 3 jogadores receberam cartões amarelos, o lado do Fluminense 4, nenhum cartão vermelho. 7 impedimentos do lado do Santos e 1 do lado do Fluminense, né? 6 escanteios do lado do Santos e 1 escanteio do lado do Fluminense. Bom, então o Santos empatou 0-0 contra o Fluminense. Próximo jogo, domingo, contra o Atlético Mineiro, dia 14 de setembro, no domingo. E, é claro, vamos, nos próximos dias, vamos falar sobre esse próximo jogo do Santos, né? Mas estamos aqui trazendo o pós-jogo do empate Santos 0, Fluminense 0. O Santos, por enquanto, permanece fora da zona do rebaixamento, mas o time está a 3 pontos da zona do Z4. Então o Santos tem que ficar atento, tem que ficar em alerta durante essa competição do Campeonato Brasileiro. Não pode bobear, tem que vencer no próximo jogo, vencer o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, tá certo? Bom, agora uma informação importante, né, do Santos Futebol Clube, né? O Santos, amanhã 3 jogadores serão anunciados como novos reforços do Santos. Ontem, divulguei aqui a contratação do zagueiro argentino Adonis Frias, que o Santos comprou junto ao Leão do México. O Santos acertou o empréstimo do Vitor Hugo, né, o meio-campista Vitor Hugo do Flamengo, por um ano, quase um ano e meio de empréstimo, até dezembro de 2026. E também o Santos acertou o empréstimo do atacante argentino Lautaro Dias. Isso mesmo, o atacante argentino Lautaro Dias, do Cruzeiro, também está acertado. Vamos dar os créditos ao Victor Salles, do Alambrado Santista, em parceria com a Peixão TV, durante a transmissão ao lado do Di Lopes e também do Hugo 69, na Peixão TV. Ele deu a informação e também, é claro, dando os créditos também para o Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, que cobre muito bem, um grande jornalista. Ele trouxe a informação e que foi confirmado também pelo próprio presidente Marcelo Teixeira, né, o presidente do Santos Futebol Clube, confirmou a contratação do atacante, do centroavante Lautaro Dias, o argentino Lautaro Dias, e será 1 ano de empréstimo. Isso mesmo, 1 ano de empréstimo. Então amanhã esses 3 reforços serão anunciados pelo Santos Futebol Clube. Ainda não sabemos se o Santos vai conseguir trazer a tempo, ou talvez será anunciado também o zagueiro argentino, que eu falo do zagueiro argentino Zaid Romero, do Bruges, da Bélgica, que o Santos está negociando. E saiu uma informação, né, que eu fiquei sabendo através da imprensa que cobre o clube, que o jogador nem foi relacionado para o jogo do campeonato belga. Então, vamos aguardar se o jogador vai acertar o contrato dele ou não com o Santos. Parece que o Santos, pelas informações que eu fiquei sabendo sobre o Zaid Romero, zagueiro argentino de 25 anos, tem 1,92 m, jogou no Estudiantes da Argentina junto com até o próprio Benjamin Roleiser, né, jogaram juntos ele, o Benjamin Roleiser, que hoje está no Santos. O zagueiro, que tem 25 anos, já estava negociando tanto ele quanto a diretoria, o staff do atleta. Então, vamos aguardar se hoje ou amanhã já sai, né, o anúncio do acerto também do zagueiro argentino, né, o Zaid Romero, depois do outro zagueiro argentino, que já está acertado, e amanhã chegará ao CT Repelé para realizar exames médicos, tanto, né, o Adonis Frias, e o zagueiro argentino Adonis Frias, ex-Leão do México, e também Vitor Hugo, que é do Flamengo. O passe dele pertence ao Flamengo e está emprestado pelo Santos até dezembro de 2026, tá bom? Então, essas são as informações, e também hoje sai a informação também do acerto por empréstimo de 1 ano do atacante argentino Lautaro Dias, do Cruzeiro. Então, essa é a informação que eu já estou passando para vocês, que hoje, claro, foi divulgada essa informação durante a transmissão do jogo do Santos contra o Fluminense, hoje à tarde, na Vila Belmiro.
Então é isso aí, gente. Então o Santos que agora que já corre contra o tempo em acertar a contratação desses jogadores, o Santos precisa vai ter um tempo necessário para descansar e também já avisando o jogo no dia 14 de setembro contra a equipe do Atlético Mineiro, jogo na Arena MRV em Belo Horizonte. Vamos trazer para você aqui, é claro, falar sobre esse jogo, quando vai ser esse jogo, porque é bom a gente já fica atualizado já com o Campeonato Brasileiro. E então vamos trazer para você aqui sobre esse jogo do Santos contra o Atlético Mineiro, que é o próximo jogo. O jogo vai ser no dia 14 de setembro, porque agora a data FIFA. Então, nessa data FIFA, o Santos ficará 2 semanas só treinando. Então, o time vai se preparar e o Juan Pablo Vojvoda terá o tempo necessário para ajeitar o time do Santos. Eu acho que dá tempo para o Santos melhorar. E vamos ver, eu acredito que o Santos agora, talvez, o Juan Pablo Vojvoda vai ajustar a equipe. E acredito que de forma vertical o time vai melhorar aos poucos, porque hoje na parte vertical o time não conseguiu evoluir, porque o time errava muitos passes em transições, na saída de bola, no passes precisos, em criar uma jogada, chances de gols. Então o problema do Santos é esse, é a transição da saída de bola, que é muito lenta. Isso não pode acontecer, então tem que melhorar muito. Então o Vojvoda ele vai trabalhar, né, em muitos fundamentos. Até o Vojvoda falou, né, na coletiva pós-jogo que ele prevê retomada do Santos e admite que vou ter trabalho, mas gosto. O próprio Juan Pablo Vojvoda afirmou que gosta desse tipo de desafio, ele está acostumado com isso. Então ele teve essa experiência boa na equipe do Fortaleza, onde ele treinou durante quase 5 anos no Fortaleza, fez um excelente trabalho. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Então, uma outra informação que eu trago para você também é que o Roleiser, que vai ser o principal desfalque do Santos, porque para mim ele é um grande jogador. Ele jogou até bem, ele foi regular hoje, mas ele teve 2 boas chances de fazer gols hoje. E o Benjamin Roleiser, hoje ele poderia ter feito um gol nesse jogo dificílimo, né? Mas vamos ver, eu acredito que o Santos vai evoluir aos poucos, mas por enquanto ainda não dá para prever, não deu para ver uma evolução no momento do time. Deu para ver que o time mudou a postura. A postura tá boa. Eu acredito que com o Vojvoda, eu confesso que me animou, né, vendo o Santos com uma outra postura em campo. Isso aí é muito bom. Então acho que o Santos demorou demais para contratar um técnico de verdade. Eu acho que o Santos, para mim, a melhor opção de técnicos nesse mercado era nada mais, nada menos do que o Juan Pablo Vojvoda, que para mim é o melhor técnico, que na minha opinião, que estuda muitos adversários, estuda futebol. Então ele, para mim, é um excelente técnico. Bom, vamos fazer para você aqui, rapidinho, sobre o próximo jogo do Santos contra o Atlético Mineiro, que não vai ter Benjamin Roleiser, que levou o 3º cartão amarelo, não enfrenta o Atlético Mineiro. O Santos, que é o 15º colocado até o momento do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos ganhos, poderia ter vencido, hein? Se vence, o Santos chegaria a 24 pontos ganhos. O Santos poderia encostar no Internacional de Porto Alegre e também no Atlético Mineiro, mas infelizmente a vitória não veio. Aliás, a vitória veio, mas só que o juiz, o VAR, anularam um gol legal do Santos, que para mim tiraram o gol da vitória do Santos hoje, infelizmente. Mas são coisas do futebol e lamentavelmente o Santos foi prejudicado. O jogo vai ser no domingo, viu? Atlético Mineiro e Santos no domingo, 4 horas da tarde. Então o jogo não vai ser agora domingo que vem, e sim no outro domingo, dia 14 de setembro. O Santos terá 2 semanas, né, para não só os jogadores vão descansar, e também, claro, o Juan Pablo Vojvoda terá muito trabalho para ajustar a equipe do Santos. Eu acredito que o Juan Pablo Vojvoda, aos poucos, ele vai achar o time ideal. Agora, com os reforços chegando aí, eu acredito que ele vai poder ver qual jogador que está em condições melhores, quem ele vai colocar, o que há de melhor na equipe do Santos, pelo elenco que ele está trabalhando. Então, e hoje eu gostei da postura do time do Santos. Para mim, eu gostei do Luan Pérez, do Zé Ivaldo, jogou muito bem na zaga. Na lateral direita, o Mike começou bem, mas depois caiu de produção. Aí entrou o Igor Vinícius, jogou bem. O
O Escobar também jogou muito na marcação. O Escobar é ótimo nos desarmes, ele marcação cerrada, joga muito bem. Tomás Rincon, ele é um bom jogador, tem um bom passe, mas só que ele teve altos e baixos. Começou bem, mas depois começou a cair muito, começou a errar passes do nada. E para mim, mas é um bom jogador, né? O Tomás Rincon, ele dá uma proteção na defesa. E para mim, eu acho que ele tem que ser titular do Santos. O Zé Rafael jogou muito bem, mas pecou em alguns passes também de profundidade. O Zé Rafael, para mim, ele pecou muito, mas ele jogou muita bola no Palmeiras. E eu espero que no Santos, aos poucos, agora com o Juan Pablo Vojvoda, ele consiga evoluir o seu futebol dentro do clube, né? Jogando dentro da competição com o Santos Futebol Clube. Então, o Zé Rafael começou bem, mas jogou bem, mas só que ele pecou nos passes, infelizmente. Mas é um belo jogador, joga muito bem. O Benjamin Rolezer é um jogador esforçado, joga muito bem, só que ele pecou também, às vezes, alguns passes, perdeu bolas assim que não poderia ter perdido, errou alguns passes bobos, mas no lance teve dois chutes, dois lances claros de gols lá, que ele chutou uma bola numa jogada ensaiada de Neymar, e que ele quase fez um gol se não fosse o goleiro Fábio, do goleiro do Fluminense, que tem feito uma grande defesa, e também no lance que ele ajeitou, deu um corte de dentro da grande área, numa jogada pela direita, acho que foi criada não sei se foi pelo Barreal ou pelo Igor Vinícius, e aí ele pegou, deu um drible e chutou, só que chutou fraco, e aí facilitou a defesa do goleiro Fábio. Então o Rolezer, ele foi regular nesse jogo, mas conseguiu, e vai fazer falta no jogo contra o Atlético Mineiro, vai ser um dos principais desfalques do Santos Futebol Clube. Ele consegue dar uma transição de jogadas no meio campo do Santos Futebol Clube, só que o Rolezer joga melhor centralizado, não na ponta, na minha opinião, né? Mas aconteceu dele jogar depois na ponta, e onde que aí ele conseguiu teve duas chances claras de gols, o Benjamin Rolezer, que não joga, levou o terceiro amarelo, não enfrenta o Atlético Mineiro. Bom, e no ataque, o Guilherme, ele fez um belo gol, mas estava impedido, né? E o gol foi bem anulado, na minha opinião, mas o do Tiquinho Soares, para mim, foi o gol legal. Já vou chegar no Tiquinho Soares. E o Neymar não está conseguindo jogar bem. Já sabemos que o Neymar não é aquele mesmo Neymar, aquele atacante de velocidade, que no 1 contra 1 ganhava de qualquer zagueiro, qualquer defensor que seja, um lateral. Então o Neymar não é o mesmo daquele de 2010 a 2012, né, que jogou até 2013 no Santos. Então o Neymar, ele caiu muito o futebol dele, e se ele continuar com esse rendimento aí, eu acho que dificilmente ele vai voltar à seleção brasileira, viu? O Neymar precisa melhorar demais. E ele falou numa entrevista pós-jogo lá que ele teve um edema na coxa, né, ele teve, mas só que ele já se recuperou a tempo. Jogou normal o jogo. Eu pensei que o Neymar ia jogar só 45 minutos, mas me surpreendeu, né? O Neymar jogou o jogo todo, até o final, durante mais de 90 minutos ele conseguiu jogar. Então o Neymar, ele não é aquele mesmo Neymar da primeira passagem dele no Santos, mas só que o futebol dele decaiu demais, o futebol do Neymar. A verdade é essa. Decaiu muito o futebol do Neymar Júnior. E com certeza eu acho que depois que o Juan Pablo Vojvoda colocou o Tiquinho Soares lá na frente, e tirando o Neymar de falso 9, recuando, colocando como meia, aí o Santos começou a criar chances, teve tabelas do Neymar, teve uma triangulação entre Neymar, Guilherme e também o Tiquinho Soares, uma triangulação muito legal, mas não acabou, não foram felizes nas finalizações dos gols. Então o Santos, né, pecou demais, e hoje o Neymar não jogou bem, precisa melhorar bastante. Agora uma pergunta: será que ele joga na Arena MRV? Porque o Neymar falou que não joga em gramado sintético. Na minha opinião, eu acho que o Neymar tem que jogar no contra o Atlético Mineiro. Kleber, mas ele pode se machucar, não sei o que. Não, tem que jogar. Eu acho que o jogador... Então, se essa moda pegar, então, ele não vai jogar então contra o Atlético Mineiro, que é na Arena MRV, que é gramado sintético, contra o Botafogo, no Engenhão, no estádio Newton Santos, que é gramado sintético, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, também que é gramado sintético, embora tenha um jogo atrasado contra o Palmeiras, né? O Santos tem
grandes chances não só de fazer um grande jogo contra o Palmeiras, esse jogo atrasado, e quem sabe conseguir vencer esse jogo, que eu acho que vai ajudar muito o Santos, caso o Santos, claro, volta a vencer as partidas e, claro, o time se afaste de vez da zona do rebaixamento. Então o Santos, né, eu acho que o Neymar tem que jogar, na minha opinião. Para mim ele é um jogador importante do time do Santos, é um jogador que preocupa qualquer adversário. Eu acho que o Neymar não é o mesmo jogador, é verdade, não é o mesmo da primeira passagem do Santos, mas é um jogador que faz diferença num passe ou no lance que pode decidir um jogo, lance de bola parada, ou talvez um lance, por exemplo, lance de bola parada foi ele que lançou aquela bola para o Tiquinho Soares fazer o gol do Santos, que para mim foi mal anulado, um absurdo, uma vergonha. A arbitragem, o Santos assaltado na Vila Belmiro, a mão armada hoje, foi lamentável, ridículo, patético o que aconteceu hoje à tarde na Vila Belmiro. Então, e o Tiquinho Soares, que na minha opinião deveria ter entrado antes, eu acho que o Santos, se tivesse um centroavante de área, acho que pelo menos, já que o Fluminense não estava conseguindo jogar bem, o Santos, com bolas alçadas na área, poderia ter um centroavante mesmo de área ali, que poderia fazer gol ali, e onde que aí o Tiquinho Soares poderia resolver o problema. Apesar que não está jogando bem o Tiquinho Soares, mas é um jogador que sabe fazer gols. Infelizmente, só que o futebol dele caiu muito, caiu demais. David Washington entrou também no segundo tempo, só que muito apagado, não jogou nada o David Washington. Jogador que para mim, muito longe de ser aquele David Washington de antes, da primeira passagem dele no Santos, claro, na base, que estava voando, fazendo gols a rodo, e onde que o David Washington ganha um salário alto, mas o futebol sumiu praticamente, ainda mais que se transferiu para o futebol inglês, no Chelsea, na Inglaterra, time B do Chelsea, então está emprestado pelo Santos até o fim do ano, e até agora o David Washington não mostrou a que veio, não mostrou que o seu bom futebol no Santos, e também fazendo gols que poderia ajudar a equipe em momentos difíceis de qualquer campeonato que esteja disputando. Então, David Washington, como sempre, ficou devendo, não jogou nada, péssimo, foi péssimo dos péssimos hoje, mas vamos aguardar, gente. Eu acho que, eu tenho uma esperança que com o Juan Pablo Vojvoda, o Santos vai evoluir, mas hoje não encontrei, assim, não vi uma evolução pelo desempenho do Santos, que não foi legal. Falta o Santos caprichar mais nos passes, nas transições rápidas de saída de bolas, onde que o Santos vai, com certeza, não só o time terá chances claras, vai fazer os gols e também vai conseguir as vitórias, os resultados positivos que o time precisa na Série A, né, na briga contra o rebaixamento. Bom, amanhã eu volto com mais detalhes amanhã, vamos falar dos jogadores que vão chegar amanhã no CT Pelé. Amanhã acho que é folga do elenco, mas vamos confirmar certinho, amanhã eu vou confirmar as informações de amanhã do Santos, e claro, vamos trazer também, falar mais sobre esse jogo, e também falar do próximo jogo que o Santos que se prepara para daqui a 2 semanas, na sequência do Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o Santos tem nessa temporada de 2025, o Santos que agora, no próximo jogo, joga contra o Atlético Mineiro, fora de casa, na Arena MRV, em Belo Horizonte, 4 horas da tarde, e esse jogo com certeza terá transmissão da TV Globo, né? Jogo da TV Globo. Vamos aguardar. E acredito que o Santos não terá Benjamin Roleiser suspenso pelo 3º cartão amarelo que recebeu hoje no empate em 0-0 contra o Fluminense. Tá certo? Amanhã eu volto aqui dentro do meu canal com mais informações do Santos Futebol Clube para você. Um forte abraço, um ótimo domingo, uma ótima semana para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.